A Homem afirma que este é o notebook gamer de 14 polegadas mais frio do mundo. Então hoje vamos ver o que é preciso para superaquecer ele. Este é o Homem Transcend 14. É também o notebook mais leve da Homem, com pouco mais de 1,5 kg, provavelmente por ser feito de liga metálica de magnésio e alumínio. Em termos de especificações, o modelo mais avançado vem com um Intel Core Ultra 9 e uma RTX 4070. No entanto, o que vou testar hoje tem um Intel Core Ultra 7 e uma 4060, nível 1 de jogos. Para minha primeira tentativa de superaquecer este notebook, vou recorrer a uma boa e velha sessão de jogos. Vou jogar The Finals por cerca de 1 hora e depois ver quais são as temperaturas máximas da processador e da GPU do notebook. A tela é um painel OLED 2,8K com 120 Hz e cerca de 400 nits de brilho. Tem ótima aparência e deve exigir bastante da processador e GPU. Certo, quanto isso esquentou durante o jogo? Olhando o registro, não houve superaquecimento. A processador chegou no máximo a 67 graus Celsius e a nossa GPU atingiu no máximo 55 graus Celsius. Vamos ter que forçar um pouco mais aqui. Nível 2 de produtividade. Tentativa número 2. Desta vez vou tentar editar um vídeo curto inteiro a partir de um clipe que acabei de gravar sobre acertar um pente de memória RAM na placa-mãe e ver como isso afeta as temperaturas da processador e da GPU. Estou fazendo. Vale notar que com o processador Intel Core Ultra, temos acesso a NPU, a unidade de processamento neural, que pode auxiliar na edição usando recursos de IA em segundo plano. Editei para durar cerca de 20 segundos, mas tem um corte aqui que acho bem mais engraçado. Vou te mostrar essa versão bem curta. Primeiro dia tentando acertar meu pente de RAM na placa-mãe com um arremesso. Quão difícil pode ser? Sério? É isso, mesmo com um resultado simples e curto, ainda levei 20 a 30 minutos usando um programa de edição. Se olharmos os registros de temperatura, o processador atingiu picos de até 72 graus Celsius. A placa de vídeo chegou a cerca de 5 graus, provavelmente sem uso real da GPU. Mas isso significa que estamos avançando em sobreaquecer o processador. Então vamos continuar. Nível 3. Jogos e produtividade. Na terceira tentativa, abrimos um videogame enquanto editávamos o projeto no DaVinci Resolve, o que de forma hilária me deixou em The Finals após levar uma granada de luz do adversário. Em vez de ficar esperando ali, olhando para uma tela branca, eu simplesmente dei Alt Tab e fui para o meu programa de edição para fazer alguns pequenos ajustes. Cerca de 10 segundos depois, voltei ao jogo apenas para eliminar quem jogou a granada de luz em mim. A granada de luz mais produtiva. Espera aí, a temperatura do processador está ainda mais baixa do que no nosso teste anterior. Como isso faz sentido? Dá uma olhada. A temperatura do processador está tranquila, por volta de 47 graus Celsius. A temperatura da placa de vídeo está por volta de 38 graus Celsius, indicando que este notebook teve desempenho melhor jogando e editando ao mesmo tempo do que em um ou outro separadamente. Como isso faz sentido? Se prestar atenção, acho que dá para ouvir o motivo. Ouve essas ventoinhas? Até agora, o máximo era cerca de 3.000 rotações por minuto. Agora elas estão rodando a 6.000 RPM, deixando a processador e a GPU geladas. Mas, dito isso, a temperatura é só uma parte dessa equação. Apesar da processador e da GPU estarem em temperaturas relativamente baixíssimas, o fato de termos um jogo e um programa de edição abertos reduziu os frames em ambos os programas. Mas para essas temperaturas, vamos ter que partir para a artilharia pesada, nível 4, lá fora. Lá fora está 21 graus e ensolarado, bem longe do ambiente ideal para rodar um programa pesado no seu notebook. E mesmo assim, rodar um teste de estresse Prime 95 na processadora aqui no sol escaldante resultou numa temperatura máxima de 64 graus na processador, com os ventiladores na velocidade máxima. Eu disse que a gente ia superaquecer esse notebook, mas até agora tudo o que fizemos foi meio que falhar, o que significa que já passou da hora de pegar o soprador térmico. Se isso não conseguir superaquecer um notebook, nada vai conseguir. Última rodada. A temperatura do ar que sai desse soprador térmico chega a 662 graus Fahrenheit, que é cerca de 350 graus Celsius. Podemos apenas observar visualmente como a temperatura do processador reage. Como sempre, não tente isso em casa, ligando um soprador térmico. Isso já está esquentando bem rápido. Já que estamos nisso, vamos rodar um teste de estresse na processador, o Prime 95, só para colocar ainda mais lenha na fogueira. Também vou abrir de novo The Finals, nosso videogame, por que não? Já chegou a 70 graus Celsius. Boom. 80 graus Celsius. Agora estamos superaquecendo. Aí está, caiu. Ok, então aparentemente é assim que você chega a 80 graus Celsius nesse notebook. Basta injetar ar super quente de um soprador térmico.
Mas saiba que ao retirar o soprador térmico, mesmo com o teste de estresse da processador e videogame em segundo plano, a processador ficará abaixo de 60 graus em poucos minutos. A afirmação de ser o notebook gamer de 14 polegadas mais frio de todos os tempos pode até ser verdadeira. Isso me fez pensar, como é possível encaixar um processador Intel Core Ultra, além de uma GPU da série 40 e todos os outros componentes, em um chassi de metal tão pequeno e ele não superaquecer? Bem, tudo isso é possível graças à incrível habilidade do notebook de pegar cartas de baralho. Não estou nem brincando, se esse notebook não conseguisse fazer isso, ele não seria tão frio quanto é, mas estou meio que mentindo. Isso é só metade da equação, sendo que a outra metade tem a ver com a mesma tecnologia que hospitais usam para tratar mergulhadores com doença de descompressão. Eu prometo que tudo faz sentido, deixe-me explicar. Notebooks comuns usam tubos de calor finos sobre processador e placa de vídeo para retirar o calor e expulsá-lo com um ventilador de exaustão. Mas na verdade, não é assim que o Omen Transcend 14 resfria seus componentes. Ao invés de só expelir ar quente, o notebook possui duas ventoinhas de entrada na parte inferior, criando sucção que atrai as cartas quando estão próximos. Mas o principal é que essas ventoinhas são vedadas para permitir a instalação de uma câmara de vapor sobre a processador e a GPU, criando uma zona de pressão que potencializa o resfriamento. Essa câmara pressurizada é conhecida como câmara hiperbárica. Novamente, é a mesma tecnologia usada em hospitais para tratar a doença da descompressão. Esqueci de mencionar que o Omen Transcend 14 tem ventoinhas de exaustão na parte de trás, que empurram o ar para fora. As ventoinhas de entrada embaixo fazem o notebook ficar frio no colo, o que é interessante para um notebook. Agora, além do fato de que o mecanismo de resfriamento desse notebook é simplesmente fascinante, eu tenho algumas outras opiniões sobre esse notebook de forma geral. Eu sou muito mais fã de funcionalidade do que de aparência. Então, o fato de esse ser um notebook gamer que não grita para todo mundo que é um notebook gamer, eu acho muito legal. Na verdade, é um dos designs de notebook mais elegantes e profissionais que eu já vi, sendo que a única coisa que você poderia dizer que é um recurso gamer é o teclado RGB, que você pode simplesmente ligar ou desligar. Mas dito isso, se você é fã de teclados RGB, então bom, você pode ter o melhor dos dois mundos. Mas tirando isso, olha como o visual dele é limpo. Bom, na verdade melhor nem olhar muito pra isso. Deixa eu pegar um pano. Essa é outra observação minha. Sabe, esse chassi de liga de magnésio e alumínio realmente faz o notebook parecer de alto padrão, mas acho que o preço disso é que ele mostra marcas de dedo e manchas um pouco mais do que eu gostaria. Felizmente, eu sempre carrego panos de microfibra comigo, então isso não é um grande problema, se você me perguntar. Eu sou apaixonado por designs minimalistas nos meus eletrônicos. Como mencionei um pouco antes, a tela aqui é um display OLED de 2.8K com 120 Hz, que sinceramente fica incrível quando estou jogando videogame. Eu diria que no papel, a única grande desvantagem é que ela é limitada a 400 nits de brilho, o que é relativamente baixo para uma tela OLED, mas isso é só no papel. Na prática, não notei problema com o brilho, exceto ao ar livre, com 21 graus e sol forte, mas também não esperava que o notebook superasse o sol, né? Meu outro comentário sobre a tela é que os reflexos são bem aparentes. Tenho certeza de que isso também traz algumas desvantagens, mas sei que alguns notebooks têm um revestimento anti-reflexo na tela, o que claramente não é o caso deste aqui. Sinceramente, percebi isso principalmente porque estou filmando e preciso garantir que você consiga ver o notebook sem reflexos. Na prática, de novo, é muito menos impactante. Agora vamos à minha segunda parte favorita do notebook, depois do mecanismo de resfriamento da câmara hiperbárica. Se prestou atenção antes no vídeo, talvez tenha visto uma prévia disso. Vamos retomar o unboxing deste notebook. Veja, além do notebook Omen Transcend 14 aqui à esquerda, nós ignoramos completamente essa caixa da HyperX à direita. Isso é muito legal e deveria ocorrer com mais frequência. No lado esquerdo do notebook, vemos o logo da HyperX. E bem, isso é porque o headset Cloud 3 Wireless funciona perfeitamente com o Transcend 14 sem a necessidade de um dongle. Essa peça de conexão já está integrada no notebook, então é só pegar o fone de ouvido sem precisar de mais nada. Esse é um pequeno detalhe que faz grande diferença na experiência do usuário final, o que é incrível. Parabéns a Omen e HyperX por fazerem isso funcionar. E não digo isso só porque uso fones HyperX em todos os meus vídeos. Eu realmente acho que isso é um recurso muito legal. Quem não gosta de não precisar lidar com mais um cabo ou dongle? Tá aí. Outra coisa que definitivamente vale a pena reforçar é o quão leve esse notebook é, pesando apenas 1,5 kg. Na época da pós-graduação, eu tinha um notebook de 17 polegadas super pesado que sinceramente eu detestava levar para qualquer lugar, o que meio que acaba com a proposta de portabilidade de um notebook.
Então ter um assim tão potente, tão leve e que consegue se manter tão frio, sinceramente, vale a pena dar uma olhada. Ainda não comentamos o preço inicial do Homem Transcend 14, que acredito ser 1.599 dólares americanos. Como eu mencionei antes, você pode ir até um Intel Core Ultra 9 e uma 4070, mas eu acredito que esse preço de 1.599 dólares americanos é para um Core Ultra 7 com uma GPU 4050. Dito isso, independentemente da variação de processador e GPU, todos esses Transcend vêm com a mesma tela básica, que é novamente aquele display OLED 2,8K de 120 Hz. Então, com isso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse que é o notebook gamer de 14 polegadas mais legal do mundo. Se você quiser saber mais sobre ele ou fazer um pedido do Transcend 14, vou deixar um link na descrição aqui embaixo. Agradeço a Homem Hyperixie e HP pelo primeiro vislumbre do notebook na CES deste ano e pelo envio desta unidade para review. Como sempre, fui o Miuraister, seu entusiasta de tecnologia. Até o próximo vídeo.